Hoje a liturgia da Igreja nos convida a celebrar o sinal de nossa salvação, a Santa Cruz, na qual Cristo nos ofereceu sua própria vida para a nossa salvação. E amanhã a liturgia da Igreja dirige o seu olhar para Maria, a Virgem dolorosa, que aos pés da cruz resplandece seu rosto sereno e sempre na esperança de vida nova, de ressurreição. Que esse sinal sempre nos ajuda a refletir a catequese missionária de hoje. E o nosso convidado muito especial é o Padre Carlinhos, é o pároco da paróquia Santo Afonso, aqui da Arquidiocese de Aparecida. Seja bem-vindo, Padre Carlinhos, é uma alegria estar com vocês. Estivemos essa semana reunidos na reunião do clero, Exato. né? Na companhia de todo o clero aqui da Arquidiocese de Aparecida. E hoje estamos aqui para refletir sobre esse tema que toca diretamente o coração do brasileiro, né, Padre Carlinhos? A gente poderia dizer que o tema da cruz é um tema cristológico de modo geral, mas é um tema que toca principalmente o coração do brasileiro, não é, Padre Carlinhos? Exatamente. Bom dia, Padre. Bom dia, povo de Deus. A cruz, ao mesmo tempo que ele remete a sofrimento, ele também remete à esperança, né? A gente tem que lembrar que a cruz, ela ganha um sentido novo com a pessoa de Jesus Cristo, né? Até o século IV não se falava em cruz no meio de nós, não, viu? Porque a cruz, de fato, a cruz pela cruz é um sinal de sofrimento puro. Mas a partir do século IV, aí sim, a gente começa a entender que a cruz é um instrumento de salvação, é um instrumento de vida. Na época de Jesus e muito tempo antes dele, a cruz era um instrumento muito doloroso de humilhação mesmo, usado pelo Império Romano, né? Exatamente. A cruz era o último momento ali da pessoa que fez uma coisa muito errada e condenação máxima, né? Geralmente era atribuído tanto aos escravos como também aos livres, a uma pessoa que tumultuava muito, a famosa paz romana que havia na época, né? Então, quando havia muito tumulto, a pessoa havia muitos problemas, assim, causava muito problema ao Império Romano, então a cruz era o ponto final da pessoa humana, né? Então, por isso que até então, século I, século II, século III, não se via sinal de cruz. Se a gente olhar as sepulturas, os túmulos antigos, sempre era o peixe, o PX, que são outros símbolos do cristianismo, né? Ou alguma figura que retratava o momento de Jesus. Mas a cruz só no século IV, que ela vai ser vista então como esse sinal de vida e de esperança. Sinal de vida e de esperança são elementos fundamentais que marcam o entendimento do cristão diante do sofrimento, da morte, da dor. A cruz significa isso, Padre Carlinhos, vida e esperança? Exatamente. Vamos supor agora, no momento, se eu estou numa cama de hospital e eu vejo ali na parede um crucifixo, Jesus ali, para eu é um sinal de esperança. Para quem está num tribunal, ver um crucifixo é um sinal de esperança que a justiça seja feita, né? Para quem já está lá no finalzinho da vida, muitas vezes a cruz é um sinal de esperança, de ressurreição. É um sinal de vida e de esperança. Então, a cruz também ela nos remete bastante também à questão da solidariedade. O objetivo de hoje, a gente está celebrando esse momento, é nós olharmos para a cruz e perguntar o que ela está dizendo para eu hoje. O que essa cruz está dizendo diante da realidade que eu estou vivendo hoje. Ela pode ser um chamado à solidariedade a alguém, ela pode ser um chamado para que eu assuma também o meu sofrimento, já que hoje a gente vive uma sociedade que foge do sofrimento, mas a gente sabe que ela faz parte da nossa vida e ela tem que ser encarada como um momento de crescimento, né? A cruz também ela pode evocar muitos outros sentimentos e responsabilidades de acordo com o momento que eu estou vivendo. São Paulo chega a dizer que a cruz e o sofrimento escandalizam judeus e provocam a imagem da loucura para os gregos. Isso mudou ao longo dos séculos. Exatamente. Tanto que a gente pode ver na Sagrada Escritura que por 3 vezes nos evangelhos, quando Jesus fala da cruz, os apóstolos eles ficam meio que, vamos conversar sobre isso, porque eles não conseguiam enxergar o Cristo crucificado, o Cristo da cruz, o Cristo que faz a gente crescer no sofrimento. Eles só tinham a visão do Cristo glorioso, do Messias glorioso, né? Mas o da cruz era difícil para enxergar, né? Mas esse é o momento da gente olhar também que no sofrimento a gente cresce. O sofrimento é o momento da gente parar, reavaliar a caminhada, as escolhas que a gente fez e aproveitar essa oportunidade de refazer a vida.
Então, por isso que eu sempre penso e olho para a cruz, eu pessoalmente, como um sinal de esperança, de vida nova, de reviver, de restaurar aquilo que por algum motivo a gente perdeu no meio do caminho. Ou seja, também a própria fé. O texto bíblico lembra que o próprio Jesus diz de si mesmo: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Exato. Essa ideia de tomar a cruz e de seguir Jesus é um tema muito frequente na cristologia latino-americana. A gente pode dizer que o seguimento e a cruz são categorias cristológicas muito atuais no nosso mundo, no nosso contexto latino-americano. O que a cruz tem a dizer para o sofrimento das pessoas, Padre Carlinhos? Que nós vamos vencê-la e vamos crescer. Quando Jesus pede para tomar a cruz, significa que nós vamos fazer o mesmo caminho que o dele. Então, muitas vezes, a gente não vai viver de vitórias. Acabamos de falar aqui de doença, de problema mental, de a questão do homem não saber enfrentar esse problema da saúde mental. A cruz é aquele momento de conversa, de choro, de desabafo, seja embaixo do chuveiro ou com alguém que a gente confia. A cruz é esse momento que a gente abraça realmente a nossa pequenez, a nossa finitude e cresce. Interessante que cruz e ressurreição, ao que me parece, são realidades inseparáveis, né, Padre Carlinhos? Ao celebrar a festa da exaltação da Santa Cruz, a gente precisa ficar com o olho também na ressurreição, na esperança. O problema da ressurreição é que não é um dado físico, material, como 1 mais 1 são 2. É uma questão de fé. A gente pode ver nos textos bíblicos do tempo da Páscoa que todos tiveram dificuldade em crer na ressurreição, né? E por isso a gente vê a pessoa de Nossa Senhora ali que sempre está pedindo para os apóstolos: olha, não deixa morrer no coração de vocês aquilo que meu filho falou e prometeu, a ressurreição, ressurgir para uma vida nova. A gente já pode viver a ressurreição um pouquinho aqui, já no meio de nós, né? Cada vez que a gente estende a mão para alguém e ajuda alguém a renascer, é uma pequena ressurreição, até a gente chegar na ressurreição. A gente já vai entrar agora no tempo do Advento, a gente fala das 2 vindas de Jesus, né? A primeira já aconteceu, a segunda está para vir e também nos resgatar na nossa realidade. Interessante que a liturgia da Igreja associa 2 celebrações, a celebração da exaltação da Santa Cruz e a celebração também de Nossa Senhora das Dores, né? Simbolizando o que, Padre Carlinhos? Nossa Senhora é solidariedade pura. O Evangelho de João, ele faz questão de dizer que Maria estava aos pés da cruz. Jesus não morreu sozinho, abandonado. Então podemos dizer que hoje em dia, a Nossa Senhora aos pés da cruz é aquela filha que trata da mãe no hospital, ou aquele pai que está cuidando do filho também no hospital, ou aquela mãe que vai fazer a visita ao seu filho numa penitenciária. Essa é a Nossa Senhora das Dores do dia de hoje. É aquele que estende a sua solidariedade, né? Ele não fica de braço cruzado, mas tenta fazer a diferença na vida de alguém. Interessante que no Brasil, em várias regiões do Brasil, existe sempre uma devoção muito bonita à Nossa Senhora das Dores, né? Que às vezes é chamada de Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora da Soledade, Nossa Senhora das Dores. É a mesma mãe de Jesus, é a mesma Virgem Maria que se compadece dos seus filhos. Exatamente. E que nos chama a atenção para sair do dolorismo para entrar para a ação. É aquilo que a gente muitas vezes reflete na Semana Santa, né? Na Sexta-feira Santa a gente tem a oportunidade também de voltar a falar da cruz. Chega um momento que a gente tem que sair do dolorismo e entrar para a ação, ou seja, ir ao encontro daquele que precisa da ajuda. A gente, na vida de Nossa Senhora, a gente pode pegar 4 episódios que ela faz essa relação com a cruz. Em primeiro lugar, nas bodas de Caná, a gente pode, quando Jesus vai falar para ela: mulher, mas ainda não chegou minha hora. Mas que bendita hora é essa? Da cruz. Ele já estava falando da cruz para a mãe. Ou antes também, também naquele momento lá da apresentação do menino no templo, bem antes, né? Quando Simeão vai falar o que para ela? Olha, uma espada vai transpassar seu coração. Esse menininho aí vai ser motivo de queda, mas de reerguimento para muita gente. Mas vai incomodar muita gente. E a senhora vai sofrer. É o outro momento que Maria tem com o encontro com a cruz. Depois, no próprio momento da crucifixão, né? Eu costumo dizer que se Nossa Senhora pudesse, ela pegava a cruz, punha nas costas dela e não deixava Jesus sofrer. Toda mãe faz isso, Toda mãe né? é assim: eu vou sofrer por você.
Mas, ao mesmo tempo, ela sabe que aquele é o momento do seu filho. E o mais bonito de Maria é que ela não larga, não. Ela está acompanhando junto. É um silêncio que eu costumo dizer que se faz presença. Então, tem muito momento de sofrimento que você não tem o que falar. Mas só o fato de você estar junto, perto e sentir o calor da pessoa, isso te conforta demais, né? E, finalmente, quando ela recebe o seu filho também, no seu braço, no seu colo, Jesus já sem a vida, né? Então, a gente pode ver aí que essa solidariedade de Maria é que hoje nós somos chamados a repetir, seja aquele que o mundo trazer para nós de crucificado que for, os de perto ou os de longe. Interessante porque essas duas celebrações litúrgicas tão bonitas na igreja, tanto na igreja do Ocidente quanto na igreja do Oriente, nos faz pensar um pouco nesse contexto da Via Sacra, nesse contexto da meditação das estações da Via Sacra, onde as mulheres estão sempre muito presentes, né? Não é só Nossa Senhora que está ali pertinho de Jesus, é também Verônica, são as mulheres de Jerusalém. As mulheres têm mais capacidade de enfrentar a dor, Padre Carlinhos? Não é que elas entenderam o recado antes de nós, né? Vamos lembrar da sogra de Pedro. Ela recebeu a cura e logo ela se levantou para servir. E a mesma coisa essa mulherada que estava junto aí com Jesus, que estava aos pés da cruz. Elas receberam uma graça e essa graça elas fazem com que essa graça chegue para as outras pessoas. Então a melhor forma que elas conseguiram aí entender de ajudar Jesus na missão é ajudando ele no caminho, se tornando discípula dele também. E esse é o motivo que nós somos chamados nessa celebração também. É anunciar a cruz não só como sofrimento, mas como fonte de salvação também, né? É um momento que nós somos chamados aí a olhar para dentro de nós e ver o perdão acontecer e ver a reconciliação acontecer. Cruz tem muito a ver com reconciliação, perdão, pensamento pessoal, revisão de vida. É um dia excelente para a gente poder pensar um pouquinho sobre a nossa vida também. Eu sempre acho interessante aquilo que São Paulo diz em relação à cruz. Se a gente olhar, revisitar ali as páginas, sobretudo do Antigo Testamento, a gente vai ver que ao redor do tema da cruz, aqueles que pendem do madeiro são considerados amaldiçoados, né? E Paulo tem que transformar isso. Paulo tem que dar uma explicação lógica para a crucificação de Jesus, né? Essa explicação, para os dias de hoje, ela tem sentido, ela tem importância? Tem, porque foi o que a gente falou, senão a gente só fica no dolorismo, né? Tem aquela coisa, Jesus morreu na cruz, acabou, morreu, e daí? E daí que a graça começa a vigorar. E é da cruz que vai surgir os sacramentos, né? A água do batismo, o sangue da Eucaristia, e vem para renovar a nossa vida. O problema é que Paulo tinha uma dificuldade dessa questão da cruz por causa dos judeus convertidos ao cristianismo. Para eles era uma dificuldade tremenda entender a cruz, né? Para eles é uma coisa que não passava na cabeça deles. Que depois, mais tarde, eles só começaram a entender a cruz nesse sentido com a ressurreição e a vinda do Espírito Santo. Então, a gente muitas vezes pensa que na hora que Jesus falava, ensinava os apóstolos, eles já aprendiam. Não! Depois da ressurreição e da vinda do Espírito Santo, que eles começaram a rever tudo aquilo que eles passaram com Jesus, e aí eles começaram a dar sentido à cruz, dar sentido ao sofrimento. Lembrando, né, por 3 vezes nos evangelhos, Jesus fala, olha, eu vou sofrer, vou ser entregue, vou ser crucificado, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. E até no momento do Horto das Oliveiras, a gente vê o que eles estavam fazendo. Dormiram, deixaram o coitado de Jesus sozinho. E é isso que a gente não pode fazer hoje. Deixar o crucificado do dia de hoje dormindo sozinho. Então a gente tem que estar junto, caminhando junto. Você é pároco da paróquia Santo Afonso, aqui em Aparecida, e Santo Afonso fala muito da cruz também, né? Exato. A cruz junto com a Eucaristia, com o presépio, com Nossa Senhora, a cruz é um dos elementos fundamentais na espiritualidade de Santo Afonso. Mas muitos santos, nos dias de hoje, também tomam esse sentido positivo da cruz, não é, Padre Carlinhos? Exato. Você estava falando aí da ligação da cruz com o Natal, né? Vamos pegar o dia que os magos vão visitar Jesus. Quais são os 3 presentes que Jesus recebe no dia lá? Ouro, incenso e mirra. Mirra, o que significa? Mirra é um elemento utilizado para embalsamar o corpo. Imagina se você chegar para uma criança recém-nascida, olha, já vou trazer um caixãozinho para ela, que ela vai morrer quando ficar com 90, 100 anos. Olha para você ver que bonita a nossa liturgia. O Natal já nos prepara para a gente entender o sentido da cruz e da ressurreição.
Então não é à toa que deu mirra ali para aquela criança. Já está naquele simbolismo ali do sofrimento, da paixão e da ressurreição de Jesus. E todos os santos vão também nessa linguagem da solidariedade, de caminhar junto e de crescer junto e de refazer a vida. Todos, praticamente, cada um dentro da sua realidade, com um público diferente, mas o assunto é esse, é a solidariedade. Que a cruz, ela traga para nós, de fato, essa solidariedade que a gente sabe que está faltando bastante nos dias de hoje. É isso mesmo. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É assim que a gente responde positivamente ao convite de Jesus. E que essa cruz, como diz o Padre Carlinhos, que essa cruz seja sinal de vida, de esperança e de salvação. O próprio Jesus diz de si mesmo: e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. E o poder de atração da cruz é o poder da atração da alegria, da bênção, da paz na sua casa, na vida da sua família. Muito obrigado, Padre Carlinhos. Valeu. Seja sempre bem-vindo entre nós.